Olá, turma! Estou aqui para mais uma videoaula, pessoal. E nessa videoaula de hoje, turma, nós vamos estudar a independência na América Espanhola, certo? O que é essa independência na América Espanhola? A gente tem que compreender primeiro o contexto desses acontecimentos. América Espanhola, nós estamos falando de quê, certo? No século XVIII, pessoal, principalmente quando iniciou todos esses processos de independência aqui na América, havia várias divisões da América, não é? Existia a América Portuguesa, existia a América Inglesa, né? E existia a América Espanhola, né? Que pertencia, como o nome diz, né? À Espanha. Assim como a América Inglesa, que é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, eram colônia da Inglaterra. Por exemplo, o Brasil, né, era colônia de Portugal e haviam as outras províncias que faziam parte da Espanha. Então, vai ser essas províncias, né, até então, que iniciaram todo esse processo de emancipação que vai se dar principalmente no início do século XIX, certo? Influenciado por vários fatores. Então, pessoal, vou estar colocando aqui esse mapa aqui para vocês se situarem onde era essa América Espanhola aí no início do século XIX, né? Que continua, que é a mesma a América Latina, por exemplo, atualmente, com exceção do Brasil, né? Então, como vocês veem aí no mapa, essa é a América Espanhola que nós vamos estar estudando na nossa aula de hoje, certo, turma? Então, pessoal, dando continuidade, antes mesmo da gente estudar essas várias províncias que iniciaram esse processo de independência, a gente tem que compreender como foi que iniciou esse processo, né? O que foi que levou essas regiões aqui da América a ter essa ideia de se emancipar, se desligar da metrópole, né? Passarem a ser regiões independentes. E isso tem muito a ver, pessoal, com dois importantes momentos que no século XIX estava muito em questão, né? A questão do descontentamento político, a questão da economia muito ligado à metrópole, né? Tudo que era produzido tinha que ser comercializado com a metrópole, não podia comercializar com outros países, então havia essa relação de exclusividade. Então isso começou, de certa forma, a pesar, né? E eles queriam ser independentes, queriam comercializar com vários países, não só mais com a Espanha. Assim como a questão política, né? Eles eram muito ligados à questão política da Espanha. Então, tudo isso influenciou para que as camadas, sejam elas mais populares ou sejam elas mais as camadas mais abastadas, né, as camadas mais ricas, políticos locais, intelectuais, eles começaram a desenvolver um pensamento de emancipação, né, de liberdade. E isso foi fundamental com um evento que aconteceu na França, né, que foi o quê? A Revolução Francesa, com as ideias do iluminismo. Então, o iluminismo, que já tinha passado, né, no fim do século XVIII, né, com as ideias da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, todas essas ideias chegaram aqui na América e alimentaram ainda mais essa vontade que essas camadas aqui já tinham de se emancipar, certo? Então, tudo isso influenciou nesse início de processo de emancipação das províncias da América Espanhola, certo? Além disso, pessoal, no início ali do século XIX, nós já tínhamos dois países que tinham se tornado independentes aqui na América, que é o caso dos Estados Unidos, né, que conseguiu ser independente da Inglaterra no fim do século XVIII, não é?
e o caso do Haiti no início do século XIX. Então, essas províncias aqui da América, né, viram que isso era capaz, né, viram o exemplo desses dois e quiseram tomar para si também a independência das suas províncias. Então, esse é mais um dos exemplos que influenciaram nesse processo de independência aqui na América, certo? E outra questão, pessoal, é a questão da toda a agitação política que havia na Espanha, né? A gente sabia que a Espanha, naquele período, né, nessa primeira década, principalmente nessa primeira década do século XIX, ali de 1800 a 1810, ela era governada por quem? A Espanha, que era governada por Napoleão, né? Então havia todo um descontentamento com o governo de Napoleão lá na Espanha, e que isso chegava, esse descontentamento que existia lá, acabava chegando também nas suas colônias aqui na América. Então, todo esse descontentamento político contra o governo de Napoleão influenciou também no processo de independência, né? Então, começou a ter vários movimentos, as juntas, né? Que juntamente com algumas das camadas da sociedade, né? Como, por exemplo, os chapetones e os crioulos, né? Que eram duas camadas mais ricas, né? Aqui da sociedade da América Espanhola, né? Quem eram os chapetones? Chapetones, pessoal, eram aquelas pessoas que nasceram na Espanha, certo? Eles não nasceram na América Espanhola, eles nasceram na Espanha e vieram para cá e tinham poder político, certo? Já os crioulos, eles poderiam ter nascido aqui na América, só que eles tinham essa ligação com pessoas com a descendência espanhola, eram pessoas ligadas à elite política, elite econômica e elite intelectual, né? Então, essas duas camadas, tanto dos chapetones como dos crioulos, iniciou esse processo de revolução. Somente isso? Não, claro que as camadas de base, os escravos, os mestiços, têm sua força também nesse processo, certo? Como a gente vai ver mais à frente. Então, pessoal, o primeiro processo que eu posso estar mostrando aqui para vocês é o processo de independência do México, né? O México, ele se tornou, quando ele se torna independente, então ele vai ter todo um processo de emancipação, de luta, né, contra o governo espanhol, né? Então ele foi liderado por quem esses movimentos no México, né? Foi governado pelos crioulos. Os crioulos, como eu falei, né, aquele povo que nascia aqui e tinha um poder econômico, né, poder político e também poder intelectual. Então, esses crioulos, juntamente com vários indígenas e com vários mestiços, começaram um movimento de independência mexicano, certo? Movimento de luta contra o governo espanhol, principalmente aqueles espanhóis, aquelas pessoas ligadas ao movimento dos espanhóis aqui na América. Então começou esse embate entre essas duas forças, certo? Então em 1810, de fato começou essa guerra tem início esse movimento entre essas duas partes, tanto o movimento a favor da independência contra o movimento que era contra a independência. E esse movimento foi liderado por quem? Né? Pelo padre Miguel Hidalgo, né? Então foi uma força fundamental naquele período, né? O Miguel Hidalgo, pessoal, era um padre e ele tinha umas ideias bastante iluministas, né? Influenciado lá pelas ideias iniciadas com a Revolução Francesa, com o iluminismo que era lá da Europa, e ele, como padre, tinha o domínio da leitura, do conhecimento, então ele começou, juntamente com as lideranças de base dos indígenas, dos mestiços, começou esse movimento a favor da independência do México, certo? Só que logo o movimento começou em 1810. Um ano depois, infelizmente, ele foi morto pelos líderes
que eram contra a independência, certo? Então ele, como líder do movimento, foi morto. Só que o movimento, isso não significou o fim do movimento a favor da independência. Logo, depois dele, outro padre iniciou essa liderança, não é? Então nós tivemos aí outros líderes que vieram dar força a esse movimento, certo? Que foi o padre Morelos, né? Em 1915. Ele foi morto também pelo governo, pelas forças aí do governo pró-Espanha, certo? Então percebam toda essa rivalidade, toda essa guerra que havia entre ambas essas partes. Com isso, pessoal, com todas essas mortes desses líderes, o movimento ele acaba criando uma característica de guerrilha, ou seja, uma guerra de fato, certo? Uma matança geral. Percebam que desde o início, 1810, somente no ano de 1821, 11 anos depois, que de fato vai haver a independência do México, certo? As lideranças que eram a favor conseguiram se uniram, houve essa união entre ambas as partes e eles firmaram esse acordo entre a elite e os militares. A elite, que era contra a independência, e os militares que estavam ali na guerra contra e que eram a favor da independência do México, certo? Então, somente no ano de 1921, 11 anos de guerra, que ele vai conseguir a independência. Depois disso, pessoal, outro exemplo de país região que se torna independente na América, agora é o caso da independência na América Central, né? Aquela região mais central. O México fica ali na região mais ao norte, né? Faz divisa com os Estados Unidos, né? E ali trazendo para a América Central, né? Nós tivemos também várias independências importantes, como por exemplo o caso cubano, não é? Que foi muito importante para a gente compreender o movimento e também compreender a situação até os dias atuais, né? Porque foi uma independência que saiu das mãos dos espanhóis, depois foi para a mão dos Estados Unidos e depois foi que eles conquistaram a independência, certo? Então, pessoal, eu trouxe para vocês uma imagem aqui muito importante para a gente compreender as independências nos mais diversos períodos, certo? Nós temos aí o México em 1821, depois a gente vê aí a questão da América Central, certo? Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua. Observem que esses quatro aí, todos eles foram no ano de 1838, né? Por quê? Porque até então, essa região aí, né, que chegava para a América do Sul, ela ficou anexada como uma região mexicana, certo? Então, depois eles conseguiram a independência e se tornaram um país. Antes eles pertenciam ao México, certo? Com a independência mexicana, toda essa região aí foi anexada. Depois que eles conseguem a independência em 1838, certo? E no caso cubano aí 1898, certo? Então nós temos esse caso aí que vai ser em 1898, certo? Houve várias tentativas de independência em Cuba, certo? Quando a gente pensa 1898, mas não significa que o movimento de independência só iniciou nesse período. Não, bem antes começou, certo? Por exemplo, nós tivemos a Guerra dos 10 Anos, né? Que foi um importante movimento a favor da independência cubana, né? Que aconteceu de 1868 até 1878. Então foram 10 anos, por isso que se chama Guerra dos 10 Anos, né? Porque foi um movimento importante, porém os cubanos não conseguiram a independência nesse período, né? Os espanhóis tiveram êxito e não foi nesse período que Cuba se tornou independente. Depois, em 1895, vai ter início um novo movimento, né? De caráter bem popular, certo? De negros, indígenas, né?
mas também ligada a algumas pessoas das camadas de pessoas ricas, por exemplo, né? Então eles vão começar em 1895 esse processo de independência, de guerra, de luta contra a Espanha, certo? E eles conseguem? Sim, eles conseguem, porém de forma não como eles esperavam. Por quê? Porque anos depois, em 1898, o que acontece? Os Estados Unidos entram nessa guerra. Nessa guerra contra quem? Contra a Espanha, certo? E o que acontece? A Espanha acaba cedendo o território cubano para os Estados Unidos. Então, agora, o que foi que aconteceu? Cuba não se tornou um país independente, mas passou a ser dos Estados Unidos, certo? Então, em 1898, Cuba consegue deixar de ser um país, uma região pertencente à Espanha e passa a ser dos Estados Unidos. E isso permanece muitos anos? Não, né? Foram aí 4 anos de um governo ditatorial dos Estados Unidos na região. Em 1902, que de fato tem-se a independência cubana, certo? Então, pessoal, nessa aula de hoje, fazendo um resumo, a gente compreendeu aqueles fatores que influenciaram no processo de independência, né? As ideias iluministas da Revolução Francesa, as ideias a favor de liberdade comercial, liberdade política, que influenciaram na independência do México, na independência de Cuba e de várias províncias ali da América Central, por exemplo, certo?